Em uma noite de Natal em São Paulo, enquanto a cidade brilhava com luzes e famílias celebravam juntas, uma delegada de polícia estava sentada sozinha em uma lanchonete 24 horas, ainda de uniforme, com as mãos tremendo de frio e exaustão após 12 horas investigando uma tragédia que ela não conseguiu impedir. Sem família, sem planos, sem ninguém esperando por ela em casa. Na mesa ao lado, um pai solteiro jantava sozinho, tentando esquecer que sua filha adolescente havia escolhido passar o Natal longe dele pela primeira vez. Mas quando o celular da delegada tocou com uma emergência que poderia acabar em mais uma vida perdida, um pequeno gesto desse professor desconhecido mudou o rumo da noite de ambos e os forçou a enfrentar as feridas mais profundas de suas almas. O que aconteceu naquela noite de Natal? Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias alcançam. E se você ainda acredita que pequenos gestos podem salvar vidas, deixe agora o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história que vai tocar seu coração. Agora, vamos começar. A delegada Camila Rodrigues empurrou a porta de vidro da lanchonete Estrela com o ombro, porque suas mãos estavam tremendo demais para segurar a maçaneta com firmeza. O sininho acima da entrada tilintou, um som alegre e festivo que parecia zombar do estado em que ela se encontrava. Eram 23 horas e 20 minutos da noite de Natal, e a cidade de São Paulo ainda pulsava com luzes coloridas penduradas nos postes e vitrines. As ruas estavam desertas, mas as janelas dos prédios brilhavam com a luz quente de famílias reunidas, mesas fartas, abraços e risadas. Camila não olhou para nenhuma delas. Ela arrastou os pés até o balcão, cada passo pesado, como se carregasse toneladas nos ombros. O uniforme da Polícia Civil estava amarrotado e manchado. Respingos de lama seca marcavam a calça caqui, e a camisa branca tinha uma mancha escura perto do cotovelo que ela tentara limpar 3 vezes com lenço umedecido, sem sucesso. O distintivo no peito estava ligeiramente torto, mas ela não teve energia para endireitá-lo. A atendente atrás do balcão, uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, ergueu os olhos do celular e ofereceu um sorriso cansado, porém gentil. Boa noite, querida. Plantão difícil? Camila forçou um aceno de cabeça, sem conseguir formar palavras. A garganta estava fechada, como se alguém a estivesse estrangulando por dentro. Ela apontou para o cardápio pendurado na parede, mas as letras se embaralharam diante de seus olhos. Café? A senhora perguntou com uma voz maternal que quase fez Camila desmoronar ali mesmo. Sim, por favor. Mais alguma coisa? Tem um sanduíche de queijo quente bem gostoso. Acabou de sair. Camila balançou a cabeça. A ideia de comer qualquer coisa fazia seu estômago revirar. Ela murmurou um agradecimento baixo. Pegou a xícara de café fumegante que a atendente colocou sobre o balcão e caminhou até uma mesa no canto mais afastado da lanchonete. O lugar estava quase vazio. Apenas 3 outras pessoas ocupavam o espaço. Um jovem casal na mesa perto da janela, compartilhando um milkshake e rindo baixinho de algo em um celular. E um homem sozinho sentado em uma das mesas do meio, olhando fixamente para um prato de batatas fritas que parecia intocado. Camila deslizou para dentro do box de vinil vermelho gasto e colocou a xícara sobre a mesa. Ela envolveu as mãos ao redor do recipiente quente, tentando absorver o calor, mas suas mãos continuavam tremendo. Não era o frio de dezembro que a fazia tremer. Era algo muito mais profundo, algo que nenhuma quantidade de café quente poderia aquecer. Ela fechou os olhos e tentou não pensar. Tentou não ver. Tentou não ouvir. Mas era inútil. A cena voltou com força total, como sempre voltava nos primeiros minutos depois de deixar o local de um crime. A pequena casa no bairro de Cidade Tiradentes, as paredes pintadas de azul desbotado, o portão de ferro enferrujado que rangeu quando ela e a equipe entraram. O cheiro. Deus, o cheiro. Sangue, suor, medo, tudo misturado em um fedor que grudava na pele e nas roupas, e não saía, não importava quantas vezes você lavasse. Renata Almeida, 31 anos. Professora de balé em uma escola comunitária.
2,20 m de altura, magra, delicada, com um sorriso doce em todas as fotos que Camila tinha visto na investigação preliminar. Mãe de Laura, 6 anos de idade. Vítima de violência doméstica por 4 anos. Tinha pedido medida protetiva 3 vezes. 3 vezes. E na noite de Natal, quando finalmente reuniu coragem para pegar a filha e sair de casa, o ex-companheiro a esperou do lado de fora. Ele não aceitou. Ele nunca aceitaria. Camila apertou os olhos com mais força, mas a imagem continuou vindo. O corpo de Renata caído no chão da sala, cercado por pedaços de enfeites de Natal quebrados. Uma pequena árvore artificial derrubada. As luzes ainda piscando em um ritmo grotesco e alegre. E no canto da sala, encolhida embaixo da mesa, Laura. A menina não chorava, não gritava. Apenas olhava para o vazio com olhos vidrados, abraçando um ursinho de pelúcia manchado de sangue. Camila tinha chegado 20 minutos depois da chamada. 20 minutos. Se tivesse chegado meia hora antes, talvez. Se o sistema não estivesse tão sobrecarregado. Se a medida protetiva tivesse sido levada a sério. Se. Mas não tinha chegado a tempo. E agora Laura estava sob custódia da avó materna, uma mulher frágil de 72 anos que mal conseguia andar sem bengala. E Renata estava em um saco no Instituto Médico Legal, esperando a autópsia que confirmaria o que todos já sabiam. Camila abriu os olhos e encarou a xícara de café. Seu reflexo distorcido na superfície escura do líquido a encarou de volta. Ela viu as olheiras profundas, os olhos vermelhos e inchados, o cabelo loiro preso em um rabo de cavalo desfeito. Ela parecia tão cansada, tão velha, e ela tinha apenas 32 anos. 32 anos e já não sabia mais por que continuava fazendo isso. Seu celular vibrou no bolso e ela o ignorou. Provavelmente era alguém da delegacia perguntando sobre o relatório. Ou talvez sua mãe, enviando uma mensagem desejando Feliz Natal, sem saber que Camila estava sentada sozinha em uma lanchonete 24 horas, tentando não desmoronar. Ela pegou a xícara e levou aos lábios, mas o café estava quente demais e queimou a língua. Ela colocou de volta na mesa com mais força do que pretendia, e um pouco do líquido escuro derramou sobre a superfície de fórmica. Merda, ela murmurou, pegando um guardanapo de papel do dispenser e tentando limpar a bagunça. Mas suas mãos ainda tremiam, e ela acabou apenas espalhando o café em um círculo maior. Foi então que ela ouviu a voz. Você está bem? Camila ergueu os olhos bruscamente. O homem que estava sentado sozinho algumas mesas à frente, agora estava de pé ao lado dela, segurando um monte de guardanapos. Ele tinha por volta de 38 anos, cabelos castanhos um pouco longos demais, caindo sobre a testa, e olhos escuros que a observavam com uma expressão de preocupação genuína. Ele usava uma camisa xadrez amassada e jeans desbotados. Nada especial. Apenas um homem comum em uma noite comum. Mas havia algo em seus olhos. Algo que Camila reconheceu imediatamente. Ele tinha o mesmo olhar que ela via no espelho. O olhar de alguém que estava se segurando por um fio. Eu estou bem. Camila mentiu automaticamente, aceitando os guardanapos que ele oferecia. Obrigada. Ele assentiu, mas não se moveu. Ficou ali parado por mais um momento, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Finalmente, ele murmurou. Feliz Natal. E voltou para sua mesa. Camila o observou sentar, observou a maneira como ele olhou para o prato de batatas fritas frias, observou como ele puxou o celular do bolso e abriu a tela, olhou para algo ali por longos segundos, e então desligou o aparelho novamente sem fazer nada. Ela conhecia aquele gesto. Era o gesto de alguém verificando mensagens que nunca chegaram, esperando por algo que não viria. Camila limpou o café derramado e forçou-se a tomar um gole. O líquido desceu amargo e queimou o caminho até seu estômago vazio. Ela colocou a xícara de volta e apoiou a testa nas mãos, fechando os olhos novamente. Por que ela tinha se tornado policial? A resposta veio rápida, automática, como sempre vinha. Lucas, seu irmão mais novo.
O menino de sorriso largo e olhos brilhantes que sonhava em ser jogador de futebol. Ele tinha apenas 17 anos quando foi morto. Um assalto que deu errado no caminho de volta da escola. 3 tiros. 1 no peito, 2 no abdômen. Ele sangrou até a morte na calçada enquanto as pessoas passavam, desviando do corpo como se fosse apenas mais um obstáculo no caminho. Camila tinha 19 anos na época. Estava no 2º ano de direito, planejando ser advogada, construir uma carreira sólida, talvez um dia trabalhar em um escritório com vista para a Avenida Paulista. Mas quando Lucas morreu, quando ela viu a polícia falhar em encontrar os responsáveis, quando o caso virou apenas mais um número nas estatísticas de homicídios não resolvidos em São Paulo, algo dentro dela quebrou. E ela decidiu que nunca mais deixaria uma família passar pelo que a dela passou. Ela seria diferente. Ela resolveria os casos. Ela traria justiça. Que piada. Aqui estava ela, 13 anos depois, sentada em uma lanchonete suja na noite de Natal, depois de mais um caso em que chegou tarde demais. Depois de mais uma criança que viu a mãe morrer. Depois de mais uma família destruída. E ela não conseguia fazer nada a respeito. O celular vibrou novamente. Desta vez, ela o puxou do bolso e olhou para a tela. Era uma mensagem do sargento Carvalho. Boa noite, delegada. O suspeito está detido. Confessou tudo. Precisa de alguma coisa? Camila digitou uma resposta rápida. Não. Obrigada. Vou terminar o relatório amanhã. Ela enviou e colocou o celular de volta no bolso. O suspeito estava preso. Ele confessou. Caso encerrado. Mais um para as estatísticas. Mais um número. Renata era agora apenas um nome em um arquivo. E Laura era apenas mais uma criança traumatizada que teria que carregar essa ferida pelo resto da vida. Camila sentiu as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não aqui. Não agora. Ela tinha chorado no carro a caminho da lanchonete. Chorado tanto que teve que encostar na marginal da Avenida 23 de Maio, porque não conseguia mais enxergar a estrada através das lágrimas. Ela não podia chorar de novo. Mas era tão difícil. Era tão difícil continuar fingindo que estava tudo bem. Fingir que ela era forte. Fingir que conseguia lidar com isso. Porque a verdade é que ela não conseguia. Ela estava se despedaçando por dentro, peça por peça, caso após caso. E um dia não restaria nada. Ela olhou ao redor da lanchonete. O casal jovem tinha ido embora. Agora eram apenas ela, o homem solitário, e a atendente que limpava o balcão com movimentos lentos e cansados. A televisão pendurada no canto da parede mostrava um velho filme de Natal, mas o som estava no mudo. Luzes coloridas piscavam nas bordas das janelas, reflexos das decorações da rua lá fora. Natal, a época mais feliz do ano. A época das famílias, das reuniões, das risadas e do amor. E Camila estava sozinha. Não porque não tinha família. Sua mãe estava viva, morando em Campinas com o novo marido. Ela tinha 2 primos que moravam em São Paulo. Ela tinha amigos, colegas de trabalho. Ela poderia ter ido para algum lugar. Poderia ter aceitado um dos convites que recebeu. Mas ela não quis. Porque não conseguia fingir. Não conseguia sentar em uma mesa cheia de comida e sorrisos e agir como se tudo estivesse bem. Não depois do que tinha visto hoje. Não depois de Laura. Então, ela tinha vindo para cá. Para um lugar onde ninguém a conhecia. Onde ninguém esperava nada dela. Onde ela podia simplesmente existir sem ter que ser forte. O homem da outra mesa mexeu e Camila olhou na direção dele sem querer. Ele estava olhando para o celular de novo e dessa vez ela viu a tela. Era a foto de uma menina adolescente, talvez 15 ou 16 anos, sorrindo amplamente para a câmera. Cabelos castanhos longos, olhos brilhantes. Ela usava um uniforme escolar. Ele olhou para a foto por um longo momento e então trancou o celular novamente e o colocou sobre a mesa. Ele esfregou o rosto com as 2 mãos, um gesto de exaustão profunda que Camila conhecia bem. Quem era aquela menina? Filha? Sobrinha? E por que ele estava aqui sozinho, olhando para a foto dela em vez de estar com ela?
Camila se pegou querendo saber, querendo perguntar. Mas ela não perguntou, porque ela sabia que algumas dores eram privadas demais para serem compartilhadas com estranhos. Ela voltou sua atenção para o café. Tomou outro gole. Estava esfriando agora, ficando amargo e desagradável. Mas ela continuou bebendo porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Precisava se manter ocupada. Precisava não pensar. Mas era impossível não pensar. Laura, 6 anos. A mesma idade que Camila tinha quando seu pai saiu de casa e nunca mais voltou. A mesma idade em que ela aprendeu que às vezes as pessoas simplesmente desaparecem e você fica com um buraco no peito que nunca sara completamente. Só que Laura não apenas perdeu alguém que foi embora. Ela viu. Ela testemunhou. Ela estava lá quando tudo aconteceu. E isso era algo que nenhuma criança deveria carregar. Camila pensou na expressão vazia no rosto da menina quando a assistente social finalmente a tirou debaixo da mesa. Laura não tinha resistido. Não tinha chorado. Apenas deixou que a levassem, abraçando aquele ursinho manchado de sangue como se fosse a única coisa real que restava no mundo. E talvez fosse. Camila sentiu a garganta apertar novamente. Ela piscou rapidamente, tentando afastar as lágrimas que teimavam em vir. Não aqui. Não agora. O sino da porta tocou, e Camila olhou para cima. Um entregador de aplicativo entrou, pegou um pedido no balcão e saiu rapidamente. A atendente bocejou e olhou para o relógio na parede. Eram quase meia-noite. Meia-noite do dia de Natal. O dia estava acabando. E em poucas horas seria apenas mais um dia comum. Mais um dia de trabalho, mais casos, mais vítimas, mais famílias destroçadas. E Camila teria que estar lá, tentando juntar os pedaços, sabendo que nunca conseguiria realmente consertar nada. Ela terminou o café e considerou pedir outro. Ou simplesmente ir para casa. Mas a ideia de voltar para seu apartamento vazio, com as paredes brancas sem decoração e a geladeira quase vazia, era insuportável. Pelo menos aqui havia pessoas. Mesmo que fossem estranhos. Mesmo que ninguém falasse com ninguém. Pelo menos ela não estava completamente sozinha. Foi quando o celular tocou. Não uma mensagem. Uma ligação. Camila olhou para a tela e viu o nome. Sargento Carvalho. Ela atendeu. Delegada Rodrigues. A voz do sargento veio tensa do outro lado da linha. Camila, desculpa incomodar. Sei que você acabou de sair. Mas temos uma situação. Uma garota, 17 anos, está na Ponte das Bandeiras ameaçando pular. A família ligou desesperada. Ela fugiu de casa depois de uma briga. Está lá há 40 minutos e se recusa a falar com qualquer policial. Só quer falar com você. Camila fechou os olhos. Não, não hoje. Não agora. Por que comigo? Ela perguntou, a voz rouca. Não sei. Ela só disse seu nome. Disse que só confia em você. O nome dela é Beatriz Santos. Você a conhece? Beatriz Santos. O nome ecoou na mente de Camila por um segundo, antes de ela se lembrar. Beatriz. A garota que ela tinha entrevistado 3 meses atrás. Um caso de abuso. Mas Beatriz tinha se recusado a prestar queixa. Disse que estava tudo bem, que tinha sido um mal-entendido. Camila tinha tentado insistir, mas não tinha conseguido fazer nada sem a cooperação da vítima. E agora Beatriz estava em uma ponte, querendo pular. Onde você está? Camila perguntou, já se levantando. Ainda na delegacia, mas as viaturas já estão a caminho. Você consegue ir? Camila olhou ao redor da lanchonete. O homem solitário ainda estava lá, olhando para o nada. A atendente limpava uma mesa. Tudo estava quieto, calmo, seguro. E lá fora, uma garota de 17 anos estava prestes a pular de uma ponte. Estou indo, Camila disse. Ela desligou, jogou algumas notas sobre a mesa para pagar o café e caminhou em direção à porta. Suas mãos ainda tremiam. Seu corpo ainda gritava por descanso. Mas ela não podia descansar. Não agora. Não quando uma vida estava em jogo. Enquanto empurrava a porta de vidro, ela ouviu uma voz atrás dela.
Espere. Camila se virou. O homem da mesa estava de pé, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Eu ouvi a ligação, ele disse hesitante. A garota, Beatriz Santos. Ela é minha aluna. Camila piscou, confusa. Sua aluna? Eu sou professor. Colégio Estadual Vila Mariana. História. Beatriz está no 3º ano. Ela confia em mim. Talvez eu possa ajudar. Camila o olhou. Realmente olhou. Viu a sinceridade em seus olhos. Viu o desespero. A mesma vontade de fazer alguma coisa, qualquer coisa, para impedir que mais uma vida fosse perdida. E de repente, ela não estava mais sozinha. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Felipe. Felipe Moreira. Camila assentiu. Vem comigo. Eles correram para o estacionamento. A chuva fina que caía sobre São Paulo transformou-se em garoa densa, criando halos ao redor das luzes de rua. Camila destrancou seu carro, um Civic preto de 5 anos atrás, e Felipe entrou no lado do passageiro sem hesitar. O motor roncou e Camila pisou fundo no acelerador, fazendo os pneus cantarem no asfalto molhado. As ruas estavam desertas nessa hora. Apenas alguns táxis e carros de aplicativo circulavam pela cidade adormecida. As luzes de Natal que antes pareciam alegres, agora pareciam urgentes, piscando como avisos. Ponte das Bandeiras, Camila murmurou, mais para si mesma do que para Felipe. Ela conhecia o lugar. Ficava a 20 minutos dali se não houvesse trânsito. Mas 20 minutos podiam ser uma eternidade quando alguém estava pendurado na beira de uma ponte. Felipe estava tenso no banco ao lado, as mãos entrelaçadas no colo. Ele olhava pela janela, mas Camila percebia que ele não estava realmente vendo nada. Estava perdido em seus próprios pensamentos. Como você conhece Beatriz? Camila perguntou enquanto virava à esquerda na Avenida Paulista, acelerando entre os edifícios que se erguiam como gigantes de vidro e concreto de cada lado. Felipe demorou um momento para responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Ela é uma das minhas melhores alunas. Inteligente, dedicada, sempre sentada na primeira fila. Faz todas as perguntas certas, sabe? O tipo de aluna que todo professor quer ter. Ele fez uma pausa. Mas há uns 3 meses ela mudou. Parou de fazer perguntas. Parou de sentar na frente. Começou a faltar nas aulas. E quando estava presente, parecia ausente. Camila conhecia aquele padrão. Tinha visto muitas vezes. Você falou com ela? Tentei. Chamei depois da aula algumas vezes. Ela sempre dizia que estava tudo bem, apenas cansada. Problemas em casa, pressão dos vestibulares, essas coisas. Felipe passou a mão pelos cabelos. Eu deveria ter insistido mais. Deveria ter visto. Você não pode salvar todo mundo, Camila disse, embora as palavras parecessem vazias mesmo enquanto saíam de sua boca. Ela mesma não acreditava nelas. Talvez não, Felipe respondeu. Mas isso não significa que devemos parar de tentar. Camila olhou para ele de relance. Havia algo em sua voz, uma determinação, mas também uma dor profunda. Ela reconhecia porque era a mesma dor que carregava. O celular de Camila vibrou no suporte do painel. Ela apertou o botão do viva-voz. Delegada Rodrigues. A voz do sargento Carvalho ecoou no carro. Camila, você está a caminho? Sim, 10 minutos. Qual é a situação? Não mudou. Ela ainda está lá, sentada na borda. Bombeiros estão posicionados embaixo com lona de segurança, mas ela está alta demais. Se pular daquela altura, não vai sobreviver. Os pais estão aqui, desesperados. A mãe está tendo uma crise de pânico. Camila sentiu o estômago apertar. Ela disse mais alguma coisa? Só que quer falar com você. Diz que você é a única que entende. Que entende? Camila fechou os olhos por meio segundo. Beatriz tinha passado por algo. Algo que Camila tinha visto antes. E agora estava prestes a jogar tudo fora porque a dor era grande demais para carregar. Estou chegando, Camila disse, e desligou. Eles dirigiram em silêncio por mais alguns minutos.
A chuva batia no para-brisa em um ritmo constante e os limpadores trabalhavam freneticamente para manter a visão clara. Camila podia sentir a tensão irradiando de Felipe. Ele estava apertando as mãos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Você tem filhos? Camila perguntou de repente, quebrando o silêncio. Ela não sabia por que perguntou. Talvez para distraí-lo. Talvez para distrair a si mesma. Felipe pareceu surpreso com a pergunta. Tenho uma filha, Júlia, 15 anos. Ela está passando o Natal com você? Houve um longo silêncio. Tão longo que Camila pensou que ele não fosse responder. Não, Felipe disse finalmente a voz baixa. Ela está em Campos do Jordão, com a mãe e o namorado dela. Camila ouviu a dor naquelas palavras. A dor de um pai que perdeu algo precioso e não sabia como recuperar. Quanto tempo você é divorciado? 4 anos. Minha ex se casou de novo há 2 anos. Um empresário. Dono de uma construtora. Pode dar para a Júlia tudo que eu nunca pude. Viagens, roupas de marca, escola particular. Mas você é o pai dela. Felipe soltou uma risada amarga. Ser pai não é sobre genética. É sobre estar presente. E eu não estive. Ele olhou pela janela, para as luzes da cidade passando em um borrão. Depois do divórcio, eu me joguei no trabalho. Passei a pegar aulas extras, dar reforço aos sábados, coordenar projetos da escola. Eu me convenci de que estava fazendo isso por ela, para poder pagar pensão, para contribuir. Mas a verdade é que eu estava fugindo. Fugindo do quê? Da dor, da culpa, do fracasso de não ter conseguido manter minha família unida. Ele esfregou o rosto com as mãos. E enquanto eu estava ocupado sendo o professor favorito de todo mundo, sendo o cara que sempre tinha tempo para os alunos, minha própria filha estava crescendo sem mim. Camila não disse nada. Ela entendia aquela dor mais do que Felipe imaginava. A dor de se dedicar tanto a salvar estranhos que você esquece de salvar as pessoas que ama. Quando foi a última vez que você falou com ela? Camila perguntou suavemente. 3 dias atrás. Ela me ligou para dizer que ia passar o Natal em Campos. Disse que o padrasto tinha alugado uma casa lá, que ia ser legal, que tinha uma lareira e tudo. Felipe riu sem humor. Eu disse que estava tudo bem, que ela se divertisse. Mas o que eu queria dizer era, não vá, fica comigo, me dá mais uma chance. Por que você não disse? Porque ela merece ser feliz, e se ficar comigo a faz infeliz, então... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Camila entendia. O amor de um pai que está disposto a desaparecer, se isso significar que o filho seja feliz. Um amor cheio de culpa e autossacrifício. Camila reduziu a velocidade ao se aproximar da Ponte das Bandeiras. Ela podia ver as luzes azuis e vermelhas das viaturas policiais piscando à frente, refletindo na água escura do rio Tietê embaixo. Havia pelo menos 6 carros da polícia, 2 ambulâncias e um caminhão dos bombeiros. Uma pequena multidão se aglomerava do lado seguro da ponte, mantida à distância pelos policiais. E lá, no meio da ponte, sentada na grade de proteção com as pernas balançando sobre o vazio, estava Beatriz. Camila estacionou atrás de uma das viaturas e desligou o motor. Por um momento, ela e Felipe apenas ficaram sentados ali, olhando para a cena à frente. Você está pronto? Camila perguntou. Felipe respirou fundo. Não, mas vamos assim mesmo. Eles saíram do carro. A chuva os atingiu imediatamente, fria e penetrante. Camila puxou o distintivo e mostrou ao policial que controlava o perímetro. Ele a reconheceu e a deixou passar, junto com Felipe. O sargento Carvalho veio ao encontro deles. Era um homem corpulento de 50 e poucos anos, com bigode grisalho e olhos cansados. Ele apertou a mão de Camila. Delegada, obrigado por vir. Qual é a situação? Mesma coisa. Ela não se mexeu, não falou com ninguém. Os pais tentaram se aproximar, mas ela ameaçou pular se eles chegassem mais perto. Carvalho olhou para Felipe. Quem é ele? Felipe Moreira, professor da Beatriz. Ele pode ajudar. Carvalho pareceu cético, mas assentiu. Tudo bem,
Vocês podem tentar, mas com cuidado. Ela está frágil. Qualquer coisa pode fazê-la pular. Camila e Felipe caminharam lentamente em direção ao meio da ponte. O vento estava forte aqui em cima, empurrando a chuva para os lados em rajadas. As luzes da cidade se espalhavam ao redor deles como estrelas caídas, refletindo na superfície agitada do rio lá embaixo. E então Camila a viu claramente. Beatriz. Ela era magra, com cabelos escuros encharcados grudados no rosto. Usava uma jaqueta jeans fina sobre uma camiseta branca, os dois completamente ensopados. Seus pés estavam descalços, os tênis abandonados no chão atrás dela. Ela balançava as pernas devagar, como uma criança sentada em um balanço. Mas não havia nada infantil em seus olhos. Eles eram os olhos de alguém que tinha visto demais, sofrido demais. Beatriz. Camila chamou suavemente quando chegou a uns 5 metros de distância. A garota virou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Camila, e por um momento houve reconhecimento. E então, lágrimas, silenciosas, misturando-se com a chuva. Você veio, Beatriz disse, a voz trêmula. Claro que vim. Camila deu um passo mais perto, devagar. Você me chamou. Eu não ia te deixar sozinha. Eu não queria incomodar. Eu sei que é Natal, que você deve ter família, pessoas esperando. Camila sentiu um aperto no peito. Essa garota, sentada na beira de uma ponte prestes a pular, estava preocupada em incomodar alguém. Não há lugar que eu preferiria estar do que aqui, Camila disse, e percebeu que era verdade. Bia, você se lembra do Felipe, seu professor? Beatriz olhou para Felipe, que tinha parado alguns passos atrás de Camila. Seus olhos se arregalaram. Professor Moreira? Oi, Bia, Felipe disse com a voz gentil. Você se importa se eu chegar mais perto? Beatriz hesitou, então balançou a cabeça. Felipe caminhou devagar até ficar ao lado de Camila. Estou feliz em te ver, ele disse. Mesmo que seja em circunstâncias estranhas. Beatriz soltou uma risada úmida. Estranhas. Essa é uma forma de colocar. Beatriz, Camila disse suavemente. Vamos conversar, mas aqui é perigoso. Você pode descer e a gente conversa em um lugar mais seguro? Não. A voz de Beatriz saiu alta, quase um grito. Ela se agarrou mais forte na grade. Não. Aqui é o único lugar onde eu consigo respirar. Onde eu consigo pensar. Tudo bem, Camila disse rapidamente, levantando as mãos em um gesto apaziguador. Tudo bem. A gente pode conversar aqui. Sem pressão. Só conversar. Beatriz relaxou um pouco. Ela voltou a olhar para o rio embaixo, as águas escuras correndo rápido. Você sabe por que eu te chamei? Ela perguntou. Por quê? Porque você me ouviu. 3 meses atrás, quando eu fui até a delegacia. Todo mundo me olhava como se eu fosse uma mentirosa. Como se eu estivesse exagerando. Mas você não. Você acreditou em mim. Camila se lembrava. Lembrava da garota assustada que tinha entrado em seu escritório, tremendo, mal conseguindo falar. Lembrava de como ela tinha contado, em voz baixa, sobre a festa. Sobre o garoto que ela confiava. Sobre o que ele tinha feito. E lembrava de como Beatriz tinha se recusado a fazer a denúncia formal. Tinha dito que seus pais não acreditariam nela. Que iam dizer que ela estava bêbada, que era culpa dela, que ela tinha provocado. Eu acreditei, Camila disse, e ainda acredito. Mas não adiantou, adiantou? Beatriz disse, a voz quebrando. Nada mudou. Eu ainda tenho que vê-lo todo dia na escola. Ainda tenho que ouvir as pessoas rirem das piadas dele. Ainda tenho que fingir que está tudo bem enquanto me desfaço por dentro. Felipe deu um passo à frente. Bia, eu não sabia. Não sabia que você estava passando por isso. Como poderia saber? Beatriz olhou para ele. Eu não contei para ninguém. Bem, contei para a delegada Camila, mas ela disse que não podia fazer nada sem minha autorização. E eu não dei autorização porque estou com medo. Medo de quê? Camila perguntou suavemente. De tudo. De não ser acreditada. De meus pais ficarem desapontados.
De todo mundo na escola descobrir, de ser julgada, de ser culpada. As lágrimas corriam livremente agora. E então percebi que não importa o que eu faça. Já estou julgada, já estou quebrada, e não sei como consertar. Camila sentiu as próprias lágrimas queimando. Ela conhecia aquela dor. A dor de carregar algo pesado demais. A dor de não saber como continuar. Bia, ela disse, a voz rouca. Eu entendo. Eu entendo mais do que você imagina. Mas pular dessa ponte não vai consertar nada. Só vai transferir a dor para as pessoas que te amam. Ninguém me ama o suficiente para importar. Isso não é verdade, Felipe disse, sua voz firme agora. Seus pais estão ali, desesperados. Seus amigos estão chorando. E eu... Ele parou, emocionado. Eu me importo, Bia. Você é importante para mim. Todas as suas perguntas inteligentes, todo o seu potencial, toda a luz que você traz para a sala de aula. O mundo precisa de você. Beatriz o olhou, e algo mudou em sua expressão. Por que você está aqui, professor? É Natal. Você não deveria estar com sua filha? Felipe ficou em silêncio por um longo momento. E então, para a surpresa de Camila, ele se aproximou mais da grade. Não perto o suficiente para assustar Beatriz, mas perto o suficiente para que ela pudesse ver seu rosto claramente. Minha filha não está comigo hoje, ele disse baixinho. Ela escolheu passar o Natal com a mãe e o padrasto. E eu não posso culpá-la, porque eu falhei com ela. Passei tanto tempo tentando ser um bom professor para todo mundo que esqueci de ser um bom pai para ela. Ele respirou fundo. Mas eu estou aqui agora, Bia. Estou aqui porque você importa. E se eu não consigo estar lá para minha própria filha hoje, pelo menos posso estar aqui para você. E talvez, apenas talvez, isso signifique alguma coisa. Beatriz o encarou, lágrimas rolando silenciosamente. E Camila viu algo acontecer. Viu a conexão se formar. A compreensão mútua de duas pessoas que estavam ambas quebradas, mas ainda tentando. Eu tenho tanto medo, Beatriz sussurrou. Eu sei, Felipe disse. Eu também tenho. Estou com medo de ter perdido minha filha. Estou com medo de nunca conseguir consertar as coisas, mas estar com medo não significa que devemos desistir. Como você lida com isso? Com o medo? Felipe olhou para Camila, e então de volta para Beatriz. Aparecendo. Só isso. Aparecendo todo dia, mesmo quando é difícil. Mesmo quando parece impossível. Porque é isso que fazemos pelas pessoas que amamos. E eu quero que você saiba, Bia, que há pessoas que te amam. Que querem que você apareça amanhã, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Beatriz fechou os olhos. A chuva continuava caindo. O vento continuava soprando. Mas algo tinha mudado. Camila podia sentir. Eu não sei se consigo, Beatriz disse. Você não precisa saber, Camila disse. Você só precisa tentar. Um dia de cada vez. Uma hora de cada vez. E nós vamos estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu também, Felipe disse. Beatriz abriu os olhos. Olhou para o rio embaixo. Olhou para as luzes da cidade. Olhou para Camila e Felipe. E então, muito lentamente, ela começou a se virar. Camila segurou a respiração. Cada segundo parecia se estender por uma eternidade. Beatriz estava se virando, movendo-se lentamente. Mas a grade estava molhada, escorregadia pela chuva. Um movimento errado e ela poderia cair. Felipe também tinha percebido. Ele estava completamente imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar o momento frágil. Beatriz se agarrou à grade com as duas mãos, os nós dos dedos brancos pela força. Ela começou a balançar uma perna de volta para o lado seguro da ponte. Mas então hesitou. Ficou ali, dividida entre dois mundos. Entre a vida e a morte. Entre a dor e a possibilidade de cura. Está tudo bem, Camila disse suavemente, dando um passo microscópico mais perto. No seu tempo, Bia, sem pressa. Eu não consigo, Beatriz disse, a voz quebrando. Meus pais vão me odiar. Todo mundo vai saber.
Eu vou ser a garota que tentou se matar. A garota quebrada. A garota fraca. Você não é fraca, Felipe disse com firmeza. Fraqueza seria desistir de lutar. Mas você está lutando, Bia. Cada dia que você acorda e continua, mesmo quando dói, é um ato de coragem. Não parece coragem. Parece covardia. Eu não tive coragem de denunciá-lo. Não tive coragem de contar para meus pais. Não tive coragem de fazer nada além de me esconder. Camila sentiu algo se partir dentro dela, porque ela conhecia aquele sentimento. Conhecia a culpa de não ter feito o suficiente. De não ter sido forte o suficiente. Bia, Camila disse, e sua própria voz estava trêmula agora. Posso te contar uma coisa? Algo que nunca contei para ninguém? Beatriz olhou para ela surpresa. Quando eu tinha 19 anos, meu irmão mais novo foi assassinado. Lucas. Ele tinha 17. A mesma idade que você. Camila sentiu as lágrimas virem, mas não as segurou. Deixou que caíssem. Ele estava voltando da escola. Alguém tentou roubar a mochila dele. Ele resistiu e levou 3 tiros. Beatriz ficou completamente imóvel, ouvindo. Eu estava em casa quando aconteceu. A polícia bateu na porta e eu fui quem atendeu. E desde aquele dia, eu carreguei uma culpa. Porque eu tinha oferecido para buscá-lo naquela tarde. Ele tinha me pedido carona, mas eu disse que estava ocupada estudando para uma prova. Disse que ele podia pegar o ônibus. A voz de Camila quebrou. Se eu tivesse ido buscá-lo, ele estaria vivo. Seria um homem agora. Teria uma vida, uma família, sonhos. Não foi sua culpa, Beatriz disse baixinho. Não foi? Camila deu uma risada amarga. Eu me convenci disso durante anos, que foi minha culpa, que eu poderia ter salvado ele, e foi por isso que me tornei policial, para salvar outras pessoas, para compensar. Mas sabe o que descobri? O quê? Que não importa quantas pessoas eu salve, nunca vai trazer Lucas de volta. E não importa quantos casos eu resolva, sempre haverá mais. Sempre haverá mais vítimas, mais famílias destruídas. E cada uma que eu não consigo salvar parece uma confirmação de que eu não sou boa o suficiente. Camila limpou as lágrimas com as costas da mão. Hoje, antes de vir aqui, eu estava investigando um caso. Uma mulher chamada Renata, 31 anos, mãe de uma menina de 6. Ela estava tentando fugir de um relacionamento abusivo. E eu cheguei tarde demais. Sua voz estava quase inaudível agora. A filha viu tudo, Laura, 6 anos de idade, e eu não consegui salvá-la disso. O silêncio que se seguiu era pesado, preenchido apenas pelo som da chuva e do vento. Então por que você continua? Beatriz perguntou finalmente. Se dói tanto, por que não desiste? Camila olhou para ela, realmente olhou, e viu não apenas uma adolescente quebrada, mas um espelho de si mesma. Porque desistir significaria que Lucas morreu em vão. Significaria que Renata sofreu em vão. Significaria que toda essa dor não levou a nada. Ela deu mais um passo à frente. E por que, Bia? Às vezes salvamos pessoas. Às vezes fazemos diferença. E esses momentos, por mais raros que sejam, são o que nos mantém vivos. Beatriz estava chorando abertamente agora. Grandes soluços sacudiam seus ombros. Eu só queria que parasse de doer. Eu só queria esquecer. Eu só queria que tudo voltasse ao normal. Eu sei, Camila disse. Mas não volta. O que aconteceu com você mudou tudo. E não é justo. Não é certo. Você não mereceu. Nada disso foi culpa sua. Então por que parece que foi? Porque o cérebro faz isso. Ele procura razões, procura explicações. E quando não encontra, ele se culpa. Mas a verdade é que a única pessoa culpada é quem te machucou. Não você. Nunca você. Felipe se aproximou mais, ficando ao lado de Camila. Bia, ele disse suavemente. Posso te contar sobre Júlia? Beatriz assentiu ainda tremendo. Quando ela tinha 10 anos, costumávamos ter uma tradição. Todo sábado à noite, fazíamos maratona de filmes. Ela escolhia o filme, eu fazia pipoca,
e ficávamos no sofá até tarde assistindo. Era nossa coisa, nosso momento. Felipe sorriu com tristeza. Depois do divórcio, tentei manter a tradição, mas sempre tinha algo. Uma pilha de provas para corrigir, uma reunião na escola, um projeto que precisava terminar. E sempre dizia a ela: próximo sábado, prometo. Próximo sábado vamos assistir. Ele parou, emocionado. Mas o próximo sábado nunca chegava. Sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha algo mais importante. E então, um dia, ela parou de perguntar. Parou de me convidar. E percebi que tinha perdido nossa tradição. Tinha perdido nosso momento. E não sabia como recuperar. Por que está me contando isso? Beatriz perguntou. Porque eu passo todos os dias na escola sendo o professor que sempre tem tempo para os alunos, que fica depois da aula para ajudar, que se importa, que aparece. Felipe olhou para ela com olhos marejados. Mas eu não apareci para minha própria filha. Falhei com a pessoa mais importante da minha vida. E agora ela está em Campos do Jordão com uma família que não sou eu. E eu estou aqui sozinho, carregando o peso de todas as chances que desperdicei. Mas você ainda pode consertar as coisas com ela, Beatriz disse. Posso? Eu não sei. Talvez seja tarde demais. Talvez eu tenha destruído tudo de forma irreparável. Ele deu um passo mais perto. Mas sabe o que percebi hoje, Bia? Percebi que não posso voltar no tempo e consertar o que quebrei. Mas posso aparecer agora. Posso estar aqui para você. E talvez isso não apague meus erros. Mas pelo menos significa que estou tentando, que não desisti. Beatriz o olhou por um longo momento, e então disse algo que ninguém esperava. Sua filha te ama, professor. Ela fala de você nas aulas. Sempre que você menciona alguma coisa sobre história ou política, ela acende. Ela fica orgulhosa. Eu vejo nos olhos dela. Felipe piscou, surpreso. Você conhece Júlia? Ela está 1 ano atrás de mim. Às vezes a gente conversa no intervalo. Beatriz limpou o nariz com as costas da mão. Uma vez ela me mostrou uma foto de vocês dois quando ela era pequena. Vocês estavam em algum museu e você estava segurando ela nos ombros. Ela disse que aquele era seu lugar favorito no mundo. Nos seus ombros. Felipe cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Camila viu um homem se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Não é tarde demais, Beatriz continuou, a voz mais firme agora. Para você e Júlia, ela só quer que você apareça, que você tente. É isso que eu estou tentando te dizer, Bia, Felipe disse, limpando os olhos. Não é tarde demais para você também. Você pode voltar, pode contar sua história, pode lutar, e nós vamos estar aqui com você em cada passo. Beatriz olhou para a cidade ao redor. As luzes piscavam como vagalumes gigantes. Em algum lugar lá embaixo, famílias estavam dormindo, pessoas estavam sonhando. A vida continuava seu curso implacável. E ali, naquela ponte, 3 pessoas quebradas estavam se segurando uns aos outros. Tenho tanto medo do que vem depois, Beatriz sussurrou. Todos nós temos, Camila disse. Eu tenho medo de voltar para a delegacia amanhã e ter que enfrentar mais casos, mais vítimas, mais famílias que não consegui salvar. Felipe tem medo de ligar para Júlia e descobrir que realmente perdeu ela. E você tem medo de encarar o que aconteceu com você. Mas sabe o que o medo nos diz? O quê? Que ainda nos importamos, que ainda queremos lutar, porque se não quiséssemos, não teríamos medo, teríamos desistido. Beatriz respirou fundo. 1, 2, 3 vezes. E então, muito devagar, começou a balançar a outra perna de volta para o lado seguro da ponte. Camila não ousou se mover. Felipe estava congelado ao lado dela. Beatriz levantou um pé, procurando apoio no concreto molhado. Seu corpo balançou perigosamente, e Camila quase gritou. Mas então Beatriz encontrou equilíbrio, puxou-se para cima, e colocou os 2 pés firmemente do lado seguro. Ela ainda estava segurando a grade, como se não confiasse em suas próprias pernas. Posso descer agora?
Ela perguntou, a voz pequena. Sim, Camila disse. E antes que pudesse se controlar, ela tinha fechado a distância e puxado Beatriz para um abraço apertado. A garota desmoronou em seus braços, soluçando, todo o peso de 3 meses de trauma finalmente se rompendo. Felipe colocou a mão no ombro de Beatriz, e juntos, os 3 ficaram ali, abraçados sob a chuva, enquanto as sirenes soavam ao redor e as luzes da cidade testemunhavam sua sobrevivência. Os bombeiros vieram correndo. Os pais de Beatriz correram para ela, chorando, abraçando, fazendo 1000 perguntas que ela não conseguia responder. Os paramédicos envolveram uma manta térmica ao redor dela e a levaram para a ambulância. Antes de entrar, Beatriz olhou para trás. Delegada Camila, professor Felipe, obrigada por aparecer. E então ela se foi, levada pela ambulância cujas luzes desapareceram na noite chuvosa. Camila e Felipe ficaram ali, sozinhos novamente, encharcados, exaustos, mas vivos. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina. O céu no leste começava a clarear, um cinza pálido substituindo o negro profundo. Amanheceu, Felipe disse olhando para o horizonte. Camila respondeu. Sobrevivemos à noite. Eles caminharam de volta para o carro de Camila em silêncio. A adrenalina estava esvaindo, deixando para trás uma exaustão profunda. Mas era diferente da exaustão que Camila sentira na lanchonete. Essa tinha um toque de algo mais. Esperança, talvez. Ou apenas a satisfação de ter feito diferença para uma pessoa. Uma vida. Naquela noite, eles tinham salvado uma vida. Camila ligou o motor e começou a dirigir. Nenhum deles disse para onde estavam indo, mas ambos sabiam. De volta à lanchonete Estrela. De volta ao lugar onde tudo começou. As ruas estavam começando a acordar. Alguns carros passavam, trabalhadores noturnos voltando para casa, padeiros indo abrir suas lojas. O mundo continuava girando, indiferente ao drama que tinha se desenrolado na ponte. Você realmente acha que é tarde demais? Felipe perguntou de repente. Com Júlia? Camila pensou na pergunta. Pensou em Lucas, em como ela nunca teria a chance de consertar as coisas com ele. Pensou em Renata, que nunca teria a chance de ver Laura crescer. Pensou em todas as oportunidades perdidas que não voltariam. Não, ela disse finalmente. Não é tarde demais. Enquanto você está vivo, enquanto ela está viva, nunca é tarde demais para tentar. Felipe assentiu lentamente. Acho que vou ligar para ela. Amanhã. Ou hoje, tecnicamente. Só para ouvir a voz dela. Ela vai gostar, Camila disse. E então, depois de uma pausa. Você é um bom homem, Felipe. Um bom professor. Um bom pai. Mesmo que não se sinta assim. Felipe olhou para ela surpreso. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Vi como você falou com Beatriz. Como abriu seu próprio coração para alcançar o dela. Vi alguém disposto a aparecer para uma garota que não é nem sua filha, no meio da noite de Natal, sem hesitar. Camila sorriu levemente. Isso diz muito sobre quem você é. Você também apareceu, Felipe apontou. É meu trabalho. Não. Seu trabalho é investigar crimes. Não ficar em pontes convencendo adolescentes a não pular. Você estava lá porque se importa. Porque não consegue deixar de se importar, mesmo quando isso te destrói. Camila não respondeu, porque ele estava certo. E ela não sabia se isso era uma força ou uma fraqueza. Eles chegaram à lanchonete. O estacionamento estava um pouco mais cheio agora. Alguns caminhoneiros paravam para o café da manhã, trabalhadores pegando comida antes do turno. A mesma atendente de antes ainda estava lá, parecendo ainda mais cansada, mas sorrindo quando os viu entrar. Vocês voltaram, ela disse. Como foi? Conseguiram ajudar a garota? Conseguimos, Camila disse, e percebeu que estava sorrindo, realmente sorrindo pela primeira vez em semanas. Graças a Deus. Sentem-se, vou trazer café fresco. Eles voltaram para as mesmas mesas onde tinham estado antes. Mas, desta vez, Felipe não sentou em sua própria mesa. Ele se sentou em frente a Camila, no mesmo box. Você se importa?
Ele perguntou. Não. Por favor. A atendente trouxe 2 cafés fumegantes e 2 pratos com pão na chapa, manteiga derretendo nas fatias douradas. Por conta da casa, ela disse com um piscar. Vocês parecem que precisam. Eles comeram em silêncio por um tempo, simplesmente saboreando a comida quente, o café forte, a sensação de estar vivo. O que você vai fazer agora? Felipe perguntou depois de um tempo. Como assim? Você disse que estava pensando em deixar a polícia. Ainda está? Camila pensou nisso. Pensou em Renata e Laura. Pensou em Beatriz. Pensou em todos os casos que viriam, em todas as vítimas futuras. Não sei, ela admitiu. Hoje me lembrou de por que comecei, de por que isso importa, mas também me lembrou de como é doloroso, como cada caso arranca um pedaço de você. Mas você salvou uma vida hoje. Salvei. Mas não salvei Renata, e amanhã haverá outra pessoa que não conseguirei salvar, e outra, e outra. Mas também haverá pessoas que você vai salvar, como Beatriz. Camila olhou para ele. Você sempre é tão otimista? Felipe riu. Não, normalmente sou bem pessimista, mas tem algo em quase perder alguém que te faz ver as coisas de forma diferente. Eles terminaram o café. O sol estava nascendo completamente agora, pintando o céu de laranja e rosa. A cidade acordava, barulhenta e viva. Posso te fazer uma pergunta? Camila disse. Claro. Por que você estava sozinho hoje, no Natal? Felipe ficou quieto por um momento. Porque me convenci de que merecia estar sozinho, que era punição por ter falhado como pai, como marido, que era o que eu merecia. Ele olhou pela janela. Mas acho que estava errado. Estar sozinho não conserta nada, só te faz afundar mais. É, Camila concordou. É mesmo. Eles se olharam através da mesa. 2 estranhos que tinham se encontrado no pior dia do ano e, de alguma forma, tinham salvado não apenas Beatriz, mas talvez um pouco de si mesmos também. Obrigada, Felipe disse de repente. Pelo quê? Por me deixar ajudar, por não me mandar embora, por... Ele não terminou, mas Camila entendeu. Obrigada a você, ela disse. Eu não teria conseguido sem você. Felipe puxou o celular do bolso, olhou para ele por um longo momento e então discou um número. O que você está fazendo? Camila perguntou. Ligando para Júlia. Agora? Não são nem 6 da manhã. Eu sei. Mas esperei tempo demais. E depois de hoje, percebi que a vida é curta demais para esperar o momento perfeito. Ele colocou o telefone no ouvido. Camila podia ouvir os toques. 1, 2, 3, e então uma voz sonolenta. Pai! Os olhos de Felipe se encheram de lágrimas. Oi, filhota. Desculpa acordar você. Eu só queria ouvir sua voz. Feliz Natal. Camila se levantou discretamente e foi até o balcão, dando privacidade a Felipe. Mas enquanto esperava, ela olhou pela janela para a cidade despertando e pela primeira vez em muito tempo sentiu que talvez, apenas talvez, valia a pena continuar. Valia a pena aparecer. Valia a pena lutar. Valia a pena estar viva. Camila voltou para a mesa quando viu Felipe desligar o telefone. Ele estava sorrindo, um sorriso molhado de lágrimas, mas genuíno. O tipo de sorriso que ilumina o rosto inteiro. Como foi? Ela perguntou, sentando-se novamente. Ela estava meio dormindo ainda, mas ela riu. Riu daquela forma que costumava rir quando era pequena. Felipe limpou os olhos. Disse que estava com saudade, que queria me ver quando voltasse e que poderíamos assistir um filme juntos. Isso é maravilhoso, Felipe. É. Ele olhou para o celular na mesa, como se ainda não acreditasse completamente. Eu achava que tinha perdido ela para sempre, que tinha destruído tudo, mas talvez ainda haja tempo. Sempre há tempo, Camila disse. Enquanto vocês dois estiverem vivos, sempre há tempo. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas existindo naquele espaço compartilhado. A lanchonete estava mais cheia agora.
Um grupo de trabalhadores da construção civil ocupava uma mesa grande no canto, rindo e comendo pão com linguiça. Duas enfermeiras em uniformes azuis tomavam café antes de um turno que certamente seria longo. A vida acontecia ao redor deles, normal e mundana e linda em sua simplicidade. E você? Felipe perguntou. Decidiu se vai continuar na polícia? Camila mexeu no café, observando as pequenas ondulações na superfície escura. Sabe o que percebi hoje? Ela disse finalmente. Percebi que passei 13 anos tentando salvar todo mundo como uma forma de compensar não ter salvado Lucas. Como se cada vida que eu salvasse fosse uma moeda que eu depositava em alguma conta cósmica até ter crédito suficiente para merecer perdão. E não funciona assim. Não. Porque não importa quantas pessoas eu salve, Lucas ainda estará morto. E eu ainda vou carregar essa dor. Ela olhou para Felipe. Mas hoje, quando Beatriz desceu daquela ponte, percebi outra coisa. O quê? Que talvez eu não esteja fazendo isso para salvar Lucas. Talvez eu esteja fazendo isso porque é quem eu sou. Porque não consigo simplesmente assistir enquanto as pessoas sofrem. Porque apesar de toda a dor, apesar de todas as noites como hoje, eu ainda acredito que vale a pena tentar. Felipe sorriu. Então você vai continuar. Sim, vou continuar. Mas de forma diferente. Camila respirou fundo. Vou começar a fazer terapia. De verdade. Dessa vez. Não apenas 2 sessões e desistir porque acho que sou forte demais para precisar de ajuda. E vou começar a estabelecer limites. Não posso carregar cada caso para casa. Não posso deixar que cada vítima me destrua por dentro. Isso parece sensato. Parece impossível, Camila admitiu. Mas vou tentar. Porque se Beatriz pode descer daquela ponte, se você pode ligar para Júlia depois de meses de silêncio, eu posso tentar me cuidar também. A atendente passou e encheu suas xícaras novamente sem perguntar. Ela tinha aquele tipo de intuição que vem de anos servindo café para pessoas em todas as fases de suas vidas. Celebrações, lutos, decisões difíceis, amanheceres solitários. Vocês dois têm cara de quem passou pela guerra, ela comentou com gentileza. Mas sobreviveram. Isso é o que importa. Depois que ela se afastou, Felipe disse. Ela está certa, sabe? Nós sobrevivemos. E por um momento lá na ponte, não tinha certeza se sobreviveríamos. Eu também não. Camila olhou pela janela. O sol estava completamente acima do horizonte agora, banhando a cidade em luz dourada. As pessoas caminhavam pelas calçadas, algumas ainda em roupas festivas da noite anterior, outras já em uniformes de trabalho. A vida continuava, indiferente aos pequenos milagres e tragédias pessoais que aconteciam a cada segundo. Posso te perguntar uma coisa? Felipe disse hesitante. Claro. Você tem alguém? Família, namorado, amigos? Pessoas com quem você pode falar quando as coisas ficam difíceis? Camila considerou a pergunta. Sua primeira reação foi dizer que sim, claro que tinha, mas seria mentira. Tenho minha mãe, mas ela se preocupa demais, então não conto as partes difíceis. Tenho alguns colegas de trabalho que são bons, mas eles estão lutando as mesmas batalhas que eu. E tive namorados ao longo dos anos, mas nenhum aguentou. É difícil estar com alguém que vê o lado mais sombrio da humanidade todos os dias e traz isso para casa. Solidão disfarçada, Felipe disse. Como assim? Você está cercada de pessoas, mas ainda está sozinha. Eu entendo. É o mesmo comigo. Tenho uma escola cheia de alunos e professores, tenho pais me agradecendo por ajudar seus filhos, tenho ex-alunos que me adicionam nas redes sociais anos depois. Mas quando volto para casa, para aquele apartamento vazio, a solidão me engole. Camila assentiu. Ela conhecia aquela sensação intimamente. Beatriz disse algo interessante lá na ponte. Felipe continuou. Ela disse que eu ainda não perdi Júlia, que ainda há chance. E isso me fez pensar. Talvez a mesma coisa seja verdade para nós. Talvez não seja tarde demais para construir algo real. Conexões verdadeiras. É assustador, Camila admitiu. Deixar pessoas entrarem de verdade. É.
Mas sabe o que é mais assustador? Passar o resto da vida sozinho porque estamos com muito medo de tentar. Eles se olharam através da mesa. E algo não dito passou entre eles. Uma compreensão. Uma possibilidade. Eu gostaria de te ver de novo, Felipe disse, as palavras saindo rápidas, como se ele tivesse medo de perder a coragem. Não agora, não amanhã. Quando as coisas se acalmarem. Quando você tiver tempo, só para conversar, tomar café, sem emergências ou crises. Só pessoas normais tendo uma conversa normal. Camila sentiu algo se aquecer em seu peito. Não era paixão, não era amor à primeira vista. Era algo mais sutil e talvez mais valioso. A possibilidade de conexão. A possibilidade de não estar sozinha. Eu gostaria disso, ela disse. Felipe sorriu. E Camila percebeu que era um bom sorriso. O tipo de sorriso que chegava aos olhos. Posso ter seu número? Eles trocaram telefones, digitando números com dedos que ainda tremiam levemente de exaustão. Era um gesto simples, mundano. Pessoas faziam isso todos os dias. Mas para Camila, parecia significativo. Parecia como abrir uma porta que ela tinha mantido trancada por muito tempo. O celular de Camila vibrou. Uma mensagem do sargento Carvalho. Beatriz está bem. Pais levaram ela para casa. Vão procurar ajuda profissional. Ela perguntou se você pode visitá-la na semana que vem. Camila mostrou a mensagem para Felipe. Ela quer que você visite, ele disse. Isso é bom. Significa que ela está começando a aceitar ajuda. É. E eu vou. Vou estar lá para ela. Camila digitou uma resposta rápida confirmando. Não vou deixá-la sozinha nessa. Você é uma boa pessoa, Camila. Estou tentando ser, assim como você. A atendente voltou com a conta. Felipe pegou antes que Camila pudesse protestar. Minha vez, ele disse. Você pagou meu café mais cedo. Tecnicamente não paguei, saí correndo. Felipe riu. Então considere isso quitando sua dívida. Ele pagou na caixa, e eles caminharam juntos para fora da lanchonete. O estacionamento estava banhado em luz solar agora. O dia estava claro e frio, o tipo de manhã de verão em São Paulo que parecia lavada e nova. Onde você estacionou? Camila perguntou. Não estacionei. Vim a pé. Moro a 3 quarteirões daqui. Quer uma carona? Felipe hesitou, depois balançou a cabeça. Obrigado, mas acho que vou andar. Preciso processar tudo isso. E uma caminhada pode ajudar. Camila entendeu. Às vezes você precisava de tempo sozinho com seus pensamentos. Tempo para desempacotar tudo o que aconteceu. Então, eu te ligo? Felipe disse, soando quase adolescente na incerteza. Por favor. Ou eu te ligo. Ou quem sabe nos encontramos aqui de novo. Parece que esse lugar tem sorte para nós. Felipe olhou para a fachada da lanchonete, com suas luzes de Natal piscando mesmo sob a luz do dia. Tem razão. Nosso lugar de sorte. Eles ficaram ali por mais um momento, nenhum dos dois querendo realmente partir, mas ambos sabendo que precisavam. Tinham vidas para viver, decisões para fazer, pessoas para procurar. Obrigado, Camila disse finalmente, por tudo, por aparecer, por ajudar com Beatriz, por estar aqui. Obrigado você, por me deixar fazer parte disso, por me lembrar que ainda posso fazer diferença. Felipe se inclinou e, hesitante, abraçou Camila. Não foi um abraço romântico. Foi um abraço de duas pessoas que tinham passado pela escuridão juntas e saído do outro lado. Um abraço de sobreviventes. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Até logo, Camila. Até logo, Felipe. Ela o observou caminhar pela calçada, as mãos nos bolsos, o passo mais leve do que quando ele tinha entrado na lanchonete na noite anterior. Ele virou a esquina e desapareceu de vista. Camila entrou em seu carro e ficou sentada por um momento, as mãos no volante. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez de sua mãe. Feliz Natal, filha. Sei que você provavelmente trabalhou ontem. Espero que esteja cuidando de si mesma. Te amo. Liga quando puder.
Camila olhou para a mensagem por um longo momento. Então digitou uma resposta. Oi, mãe. Foi uma noite difícil, mas também importante. Salvei uma vida ontem. E acho que talvez tenha salvado um pouco da minha também. Te ligo hoje à tarde. Te amo. Ela enviou e ligou o motor. O rádio se acendeu automaticamente tocando uma música antiga. Algo sobre recomeços e segundas chances. Camila normalmente mudaria de estação. Música sentimental demais. Mas hoje, ela deixou tocar. Ela dirigiu pelas ruas de São Paulo, sua cidade. A cidade que a tinha visto crescer, que tinha tomado seu irmão, que tinha lhe dado um propósito. As ruas estavam cheias agora com a vida cotidiana. Ônibus lotados, vendedores ambulantes montando suas barracas, crianças correndo para comprar pão quente nas padarias. Camila pensou em Renata. Pensou em Laura. Pensou em como nada que ela fizesse traria Renata de volta ou apagaria o trauma que Laura teria que carregar. Mas então pensou em Beatriz. Pensou na garota descendo da ponte. Pensou no futuro que Beatriz ainda teria. Universidade, carreira, amor, filhos talvez. Todas as coisas que quase não aconteceram. Uma vida salva não apagava uma vida perdida. Mas ainda era uma vida salva. E isso tinha que significar alguma coisa. Quando Camila chegou em seu apartamento, o sol estava alto no céu. Ela abriu a porta e olhou ao redor. O lugar parecia diferente de alguma forma. Mais claro. Menos opressivo. Ou talvez fosse apenas ela que estava diferente. Ela tomou um banho longo e quente, lavando a chuva e o suor e o peso emocional da noite. Trocou de roupa, vestindo algo confortável, uma calça de moletom velha e uma camiseta de uma corrida beneficente que tinha feito anos atrás. Então, fez algo que não fazia há meses. Abriu as cortinas completamente, deixando a luz do sol inundar o apartamento. Ligou para sua mãe e conversou de verdade. Não apenas as respostas automáticas de estou bem e tudo certo no trabalho, mas uma conversa real sobre como estava se sentindo, sobre o caso de Renata, sobre Beatriz, sobre conhecer Felipe. Sua mãe ouviu sem interromper e quando Camila terminou, ela disse: Estou orgulhosa de você, filha. Não pelo trabalho que você faz, embora seja importante, mas porque você está finalmente começando a se permitir ser humana, a admitir que precisa de ajuda, a se abrir para conexões. Depois da ligação, Camila se sentou no sofá com uma xícara de chá e abriu o laptop. Pesquisou terapeutas especializados em trauma e estresse pós-traumático. Encontrou 3 que pareciam promissores e mandou e-mails para todos, perguntando sobre disponibilidade. Era um pequeno passo, mas era um passo. Ela pensou em Felipe, provavelmente em seu próprio apartamento agora, talvez ligando de novo para Júlia. Ou talvez apenas sentado, processando tudo o que tinha acontecido. Ela se pegou sorrindo ao pensar nele. Não sabia o que havia entre eles, se havia algo além de um momento compartilhado em uma noite difícil. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela estava aberta à possibilidade. Aberta a não estar sozinha. Aberta a tentar de novo. Aberta a viver, não apenas sobreviver. Seu celular tocou. Uma ligação de número desconhecido. Ela atendeu. Delegada Rodrigues? Sim, aqui é Marta, mãe da Beatriz. Eu só queria agradecer. Pelo que você fez ontem. Por salvar minha filha. A voz da mulher estava embargada, cheia de emoção. Não precisa agradecer, Camila disse. Estou apenas feliz que Beatriz esteja bem. Ela quer ver você, quando você puder. Disse que tem coisas que quer conversar, sobre o que aconteceu com ela, sobre finalmente fazer a denúncia. Camila sentiu esperança se acender em seu peito. Eu vou. Pode dizer a ela que eu vou estar lá. Amanhã, se ela quiser. Obrigada, delegada. Obrigada por não desistir dela. Depois que desligou, Camila ficou segurando o telefone. Uma lágrima rolando pelo rosto. Mas não era uma lágrima de tristeza.
Era de algo mais complexo. Alívio, talvez. Ou gratidão. Ou simplesmente a liberação de emoções que tinha segurado por muito tempo. Ela olhou pela janela. Lá fora, a cidade continuava sua dança frenética. Milhões de pessoas, cada uma com suas próprias histórias, suas próprias dores, suas próprias vitórias pequenas e silenciosas. E Camila percebeu que fazia parte disso. Não estava separada ou acima. Ela era apenas mais uma pessoa tentando navegar pela escuridão, tropeçando, caindo, levantando de novo. Mas agora, talvez, ela não estivesse fazendo isso completamente sozinha. Ela tinha Beatriz, que confiava nela o suficiente para finalmente buscar justiça. Tinha Felipe, um estranho que se tornou algo mais em uma única noite. Tinha sua mãe, que sempre esteve lá, esperando pacientemente que Camila se permitisse ser amada. E tinha a si mesma. Finalmente, depois de 13 anos, ela tinha a si mesma. Não a versão perfeita e implacável que ela tentava ser, mas a versão real, ferida, cansada, imperfeita, mas ainda de pé, ainda lutando, ainda acreditando que valia a pena aparecer. O telefone vibrou. Uma mensagem de Felipe. Acabei de ter uma conversa de 2 horas com Júlia. Ela está voltando amanhã de Campos. Quer passar uns dias comigo antes de voltar para a casa da mãe. Não sei o que dizer além de obrigado. Sem você ontem não teria tido coragem de ligar. Como você está? Camila sorriu e digitou. Estou bem, melhor do que estive há muito tempo. Beatriz vai fazer a denúncia, e eu marquei terapia. Pequenos passos. Os melhores passos são sempre pequenos. Café na semana que vem? Definitivamente. Ela colocou o telefone de lado e se deitou no sofá, deixando o sol aquecer seu rosto. Fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, não viu Renata. Não viu Lucas. Não viu todas as vítimas que não conseguiu salvar. Viu Beatriz descendo da ponte. Viu Felipe sorrindo. Viu possibilidades. E isso, Camila percebeu, era o suficiente. Não era tudo. Não apagava a dor. Não trazia de volta os mortos. Não consertava tudo que estava quebrado. Mas era o suficiente para continuar. Era o suficiente para aparecer amanhã. Era o suficiente para tentar de novo. E talvez, apenas talvez, fosse o suficiente para começar a viver de verdade. Camila e Felipe descobriram naquela noite de Natal algo que muitos de nós esquecemos, que a coragem de aparecer para um desconhecido em sua pior hora não é apenas sobre salvar o outro, é sobre salvar a si mesmo. Às vezes, a pessoa mais perdida e sozinha não precisa de respostas ou soluções perfeitas. Ela só precisa de alguém que fique, que testemunhe sua dor, que escolha não desistir mesmo quando seria mais fácil simplesmente ir embora. E você? Já parou para pensar em quem na sua vida pode estar perdido, esperando que alguém simplesmente apareça? Deixe nos comentários qual parte dessa história mais tocou seu coração. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Ecos do Coração e ativar as notificações, porque toda semana trazemos histórias reais que nos lembram do que realmente importa. Conexão humana. Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde demais para recomeçar.